E seguimos com o destaque internacional. O Papa Francisco sugeriu, pela primeira vez, que casais do mesmo sexo podem receber bênção. É a Priscila Yasbeck quem traz pra gente os detalhes ao vivo. Oi, Pri, bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Papa Francisco, então, disse em uma carta que os casais formados por pessoas do mesmo sexo podem sim ser abençoados. Ele reiterou que a igreja só reconhece o casamento como uma união entre homem e mulher, mas abriu a porta também para abençoar essas pessoas em uniões do mesmo sexo. Nas palavras do Papa, nessa carta que ele escreveu, ele falou: quando você pede uma bênção, você expressa um pedido de ajuda de Deus, uma oração para poder viver melhor, uma confiança num pai que pode ajudá-lo a viver melhor, acrescentando então que um padre deve mostrar prudência pastoral para discernir adequadamente se existem formas de bênção pedidas por uma ou mais pessoas que não transmitem uma concepção errada de casamento. Portanto, ele mudou um pouco o tom do que ele havia dito no início do ano, quando ele falou que a igreja não poderia abençoar a união de pessoas do mesmo sexo, porque não poderia abençoar o pecado. Essa carta que o Papa escreveu foi em resposta ao questionamento de membros conservadores da igreja antes do sínodo que vai acontecer a partir de amanhã no Vaticano. É uma convenção que vai incluir bispos de todo o mundo para discutir questões sensíveis sobre a igreja católica. A gente lembra, claro, que o Papa Francisco é um Papa que é considerado progressista, inclusive já teve várias declarações consideradas progressistas. Recentemente ele falou em prol do direito dos imigrantes e tem uma resistência dentro da igreja por parte dessa ala mais conservadora que fez questionamentos antes do sínodo sobre o que o Papa Francisco pensa dessa questão da união de pessoas do mesmo sexo e também de outras questões. Um outro ponto também que o Papa Francisco foi questionado foi sobre a indicação de mulheres para o sacerdócio. Sobre isso, ele defendeu as palavras do Papa João Paulo II, que faleceu em 2005, e disse que o catolicismo não tem autoridade para ordenar mulheres, mas disse que a questão deveria ser melhor estudada. Ele falou que se as consequências práticas dessas distinções não forem compreendidas, será difícil aceitar que o sacerdócio está reservado apenas aos homens e não seremos capazes de reconhecer os direitos das mulheres, dando mais um sinal de uma fala progressista do Papa, já que essa é uma questão que, para conservadores, é considerada uma questão que nem mesmo deveria ser discutida. O Papa fala, então, sobre a necessidade de a igreja discutir essa questão, então, no sínodo que vai acontecer agora. Vão participar cerca de 365 integrantes, incluindo cardeais, bispos, leigos, e pela primeira vez também as mulheres vão votar nessa proposta. Mais um sinal também de que a igreja está revendo alguns pontos que eram considerados sagrados, que não eram eram imutáveis antes e que agora, então, com o Papa Francisco à frente da igreja, começam a ser discutidas. Volto com você, Carol.